todos muito bem-vindos a mais um episódio do SMcast, podcast exclusivo aqui da SM Tratores. Tenho muita satisfação, muita alegria de receber todos vocês aqui e já quero estender os meus agradecimentos públicos aí. Vocês todos nos ajudaram a atingir a marca de 1.000 inscritos aqui no canal do YouTube da SM Tratores, já superamos essa marca. Então, se você está chegando no SMcast agora, o primeiro episódio que você está acompanhando, eu reforço o convite, se inscreva aqui no nosso canal. Nós estamos muito felizes de atingirmos essa marca, mas queremos mais. Então você pode nos apoiar nesse nosso crescimento. E hoje nós temos uma convidada muito especial e eu queria dar as boas-vindas a Alane Borges, que é engenheira em segurança do trabalho e também perita judicial. Resumindo, né, Alane? Isso Seja mesmo. muito bem-vinda ao SMcast, um privilégio tê-la aqui comigo. Léo, eu que agradeço, estou muito honrada de estar aqui, mas é muito mesmo. Primeiro porque eu tenho um carinho todo especial pelo Grupo SM e vou contar para você o porquê. E segundo porque eu acho a ideia do SMcast muito inovadora para uma concessionária de máquinas agrícolas, então fiquei realmente muito satisfeita com o convite. Obrigada. A gente que sente o privilégio, porque de fato esse é o nosso propósito, né? Trazer pessoas relevantes para o nosso segmento, para a região e que agregam esse conteúdo, né? Porque a gente entende que o agronegócio hoje é muito amplo. Sim. A atuação do agronegócio é muito ampla e diversos profissionais de diversas áreas contribuem com esse desenvolvimento, né? Então, ter você que é um especialista no assunto de segurança do trabalho, você vai poder expressar isso para a gente aqui hoje, é um privilégio. E você muito bem mencionou, eu queria começar por aí, essa sua parceria com a SM Tratores. É de longa data? É de longa data, podemos dizer assim. Já estamos aí há quase 3 anos de parceria. E eu tenho muita satisfação em fazer parte, porque a SM é assim, um grupo que me tira da zona de conforto, por ser um pouquinho diferente do que eu estou acostumada, né? Mas, ao mesmo tempo, um lugar onde eu construí relacionamentos muito bons e onde eu aprendo muito, porque eu falo, ali dentro tem verdadeiros professores, né? Pessoas assim que eu, convivendo, aprendo muita coisa para a vida profissional, para a vida pessoal e etc. E essa parceria começou lá atrás, quando nós tínhamos a SM Serviços à parte. Então, na época, Vadeilson, neném, estava precisando de uma ajuda para solucionar alguns probleminhas ali de organização na oficina. Passou por algumas ações judiciais onde eu atuei enquanto perita. E logo depois, finalizado esse processo de perícias, ele falou, olha, eu preciso da sua ajuda. Falei, então, finalizado todo esse trâmite judicial, a gente pode conversar. Conversamos, ele falou, vem que eu preciso que você me dê uma assessoria aqui. Começamos a organizar algumas coisas assim burocráticas e também na prática ali no pessoal de serviços, né? E posteriormente os serviços voltou para o grupo, tudo unificou novamente e nós damos continuidade aí e estamos andando juntos nesse alinhamento. Foi a primeira experiência no segmento do agronegócio? Prestando consultoria para o segmento? Não. Eu estou no agronegócio há 14, 15 anos. Só que, assim, no agronegócio, fazenda, né? Dentro da fazenda, a gente tem uma realidade ali de uma empresa muito ampla. Onde lá dentro a gente tem oficina, cozinha, né? Tantas coisas, lavoura, máquina, inúmeras coisas. E a concessionária de máquinas agrícolas com prestação de serviço e onde eu pude atuar de uma forma mais completa do que uma consultoria simples, que eu digo que lá a gente vai um pouco além nesse serviço, né? De transformação mesmo da realidade do negócio em cultura organizacional, assim. Então, foi diferente para mim e é diferente, assim. Me tira da zona de conforto e é muito bacana. Que legal. E eu esqueci até de mencionar no começo, nesse mês de março, um mês dedicado, muito bem dedicado, a homenagear mulheres, né? Então, tê-la também participando aqui no podcast faz parte desse propósito. E você é uma das profissionais que eu conheço que talvez mais viajem. Conversando com você se desloca muito e toda hora está numa cidade de uma região diferente. Como é que é essa rotina sua de rodar tanto? Nossa, Léo, eu ando, viu? Eu falo, eu ando mais que fofoca e rápido. De um dia para o outro já estou a muitos quilômetros de distância. Mas essa rotina é
precisa ser assim, né? Eu atuo como perita judicial nas varas do trabalho de Unai, Paracatu e Patos de Minas. Então, ali a gente já tem um raio amplo, né? Naquela região, puxando ali para o Triângulo Mineiro. E atuo também, eventualmente, em Brasília. Então, já traz um pouquinho para cá, assim, Brasília, Formosa, essa região. Então, eu ando bastante, tenho clientes de consultoria também, todo esse raio que eu te falei aí, até Monte Carmelo, para lá, e Cristalina, e vai andando. Então, eu estou sempre andando mesmo, a rotina faz parte do meu dia a dia, acordar antes das 5 e parar bem tarde. Mas você gosta desse movimento? Eu imagino que você absorva particularidades de cada região. Isso. Você percebe diferenças nessas regiões que circulam, por mais que são no Centro-Oeste? Percebo diferenças. Agora, por exemplo, eu tive recentemente na Bahia, ali região de Correntina, São Desidério, por ali. Aí eu senti a diferença de verdade. Na cultura do pessoal, no jeito de tocar os negócios, né? É bem diferente. Mas eu gosto muito e eu gosto da estrada mesmo. Eu falo assim, eu gosto de viajar sozinha também. Porque eu vou ali, eu vou dirigindo, eu vou cantando, eu vou conversando com Deus, eu vou rezando, e vai indo. Então, aquele momento ali é muito bom. Eu gosto mesmo de estar na estrada, estar em contato com os clientes. E às vezes é difícil, né? Pela rotina de mãe, eu sou mãe. Então fica um pouco corrido ali, tumultuado, mas tem dado certo. Mas essa Alane que roda tanto, que viaja bastante, ela sempre volta pro berço de casa. Sempre. E onde é o berço de origem da Alane? Unai, Minas Gerais. Nascida e criada em Unai. Né? Me formei inicialmente em Unai, a minha primeira formação. Na verdade, a minha primeira formação foi um curso técnico de segurança do trabalho, feito em Unai. Foi onde eu me apaixonei pela área. E me formei depois em engenharia de produção, em Unai também. Queria fazer alguma engenharia para me tornar engenheira de segurança. Só que não tinha muita grana para sair para estudar fora. Fui nas opções que tinha em Unai mesmo, fiz produção e sou apaixonada pela área. E, posteriormente, fui para Patos de Minas fazer pós-graduação pela FPM, mas formou uma turma em Paracatu para formar uma galera das mineradoras e eu puxei para cá, ficava mais perto para mim. Então, eu terminei ali. Depois, BH, perita e voltei para a Unai de novo. Quando você começou o seu processo de formação, você almejava sair da região ou você imaginava, você já enxergava a oportunidade lá? Olha, eu já enxergava. Primeiro porque eu sou muito família, eu acho que eu teria muita dificuldade de ficar longe da minha família, assim, de ir embora e começar a vida num lugar sozinha. Eu teria dificuldade. Sou bem apegada com os meus pais. Mas eu gosto muito de Unai mesmo. Era diferente quando você se formou do que é hoje, em questão de oportunidades? Porque o agronegócio ajudou a desenvolver muito a região. Sim. Né? Tinha as mesmas oportunidades que hoje se encontram lá? Unai avançou muito, né? Nos últimos anos. Eu digo assim, Unai avançou bastante, sim, tem as suas dificuldades do município, mas avançou muito em questão de oportunidades, de empresas chegando. Então, no segmento de segurança do trabalho, as oportunidades triplicaram nos últimos 2 anos, porque o mercado ganhou muita relevância nos últimos 2, 3 anos. Né? Então, técnico de segurança do trabalho hoje está mais requisitado que tudo. Galera que está estudando aí pode vir quente que o mercado está fervendo. Mas em outros segmentos, como por exemplo a engenharia de produção, já não. O Unai já não tem muitas opções assim. Só que como meu tiro já era certo, eu queria engenharia para estar como engenheira de segurança do trabalho, ali eu fui. Isso me deixa muito curioso, porque eu lembro de uma conversa há alguns anos atrás com um colega, que ele também se formou nessa área, técnico em segurança do trabalho, lá no passado. E ainda atua no segmento hoje. Mas ele comentou comigo isso anos atrás, não vou me recordar quanto, mas já faz um tempinho. Falou, Léo, essa área aqui tem um potencial enorme de desenvolvimento. Ele já alertava dessa oportunidade e da procura que teria para esse segmento. Ele falou assim, mas o que faz? E aí, hoje, eu percebo essa realidade. Né? Eu consigo enxergar, como você bem disse, está quente o mercado. Tá. Né? Como você escolheu se formar nessa área? Foi por enxergar essa oportunidade ou veio de uma outra forma? Não, caí de paraquedas lá, Léo. Minha mãe sempre me empurrou muito para os estudos.
Minha mãe é muito inteligente, a cabeça dela é muito à frente do tempo dela, eu falo, sabe? Mas ela não teve essas oportunidades. É de uma família muito simples, não tinha oportunidades, casou muito cedo, foi mãe muito cedo, ficou ali mais limitada. Foi começar a faculdade aos 40 anos de idade. Então, junto comigo, inclusive. Privilégio, né? Sim, nós estudamos juntas. E ela não me deu muita saída. Ela falou, Alane, você vai fazer um curso técnico. Tá ficando uma adolescentezinha meio rebeldezinha, então vamos estudar de manhã e à tarde que eu quero ver o que você vai fazer, né? Então, simultâneo com o ensino médio, eu fiz um curso técnico. De início, eu escolhi o curso de estética, mas não fechou turma. Minha mãe falou, faz esse aqui de segurança do trabalho, que eu dei uma analisada, é coisa boa. Fui como quem não quer nada, com uma semana de curso eu já sabia que eu tinha gostado daquele negócio. E o que me atraiu foi porque o profissional de segurança do trabalho, ele está em contato com tanta coisa. Não temos rotina, né? Eu falo, eu não tenho rotina. A minha rotina é trabalhar muito, mas um dia eu estou num hospital, outro dia eu estou numa oficina, outro dia eu estou numa lavoura, outro dia eu estou numa indústria, outro dia eu estou numa funerária que seja, mas a gente atua em todos os segmentos. Isso é muito gostoso. Então, vendo aquilo ali, eu falei, eu que sou inquieta, como sou, vou gostar desse negócio. Te atendeu a sua Foi. expectativa. E aí eu fui, o objetivo era terminar o curso técnico, logo recebi o convite de um professor, na época o Jonas, que inclusive foi o meu companheiro de trabalho por muitos anos, e ele falou, vem fazer estágio, eu fui, já comecei e nunca mais saí do segmento. Essa falta de rotina que você comentou, que é difícil controlar, é porque você é demandada muito de forma emergencial? Te chamam quando a coisa deu ruim? Não, é pela variedade de clientes mesmo, né? Tem clientes de vários segmentos, mas hoje eu já estou numa posição assim de socorrer os problemas mais graves mesmo, mais emergencial. Então, eu visito os clientes de maior grau de risco, né? Clientes de menor grau de risco, eu já tenho a equipe que vai fazendo as visitas ali para que nós, engenheiros, possamos visitar os mais graves. Os casos que precisam mesmo de um conhecimento maior, uma entrega mais completa. Então, mas eu faço muita visita emergencial, sim, né? Às vezes um acidente do trabalho que acontece, eu saio correndo para tentar pegar a investigação daquilo ali a tempo. E inúmeras situações, fiscalizações, ação judicial, né? Você acha que é o melhor momento da área em questão de desenvolvimento? Nunca foi tão requisitado? Sem dúvida, não. O que tem acontecido, né? Nós tínhamos a nossa legislação trabalhista no Brasil, ela é referência mundial há muito tempo, né? Desde a Constituição Federal, que instituiu a CLT, e ali começou a coisa estruturar. Só que nós tínhamos uma legislação muito rica em exageros, esse é o meu parecer, né? Muito rica em exageros, principalmente no agronegócio, que é uma indústria diferente, né? No agronegócio eu não consigo aplicar as mesmas coisas que eu aplico numa indústria comum. Eu tenho horário diferente, eu tenho uma demanda diferente, a localização geográfica é muito ampla, então a galera que está trabalhando ali está esparramada num raio gigantesco, não está todo mundo concentradinho, né? Então, tem suas particularidades. Mas nós tínhamos o seguinte, uma legislação que põe vários itens e que, para fiscalizar uma empresa, você tem que aguardar um fiscal bater na sua porta. O que tem acontecido? Essa legislação foi simplificada, modernizada, está sendo, né? Estava sendo modernizada, e a fiscalização hoje ela é mais eletrônica. Ao passo que foi criada uma plataforma nacional onde a gente manda muitas informações para o governo. Não só de segurança do trabalho, mas informações tributárias, contábeis, de receita e outras coisas que vão parar em inúmeros órgãos do país. Então, a gente manda a informação para o governo. Nós somos fiscalizados constantemente. Isso fez com que a demanda por bons profissionais subisse. Subisse muito, né? Porque isso me deixou muito curioso. Você mencionou. Eu mencionei 2 atuações que você tem hoje. Sim. Né? A de engenheiro em segurança do trabalho e também perito judicial. Tem alguma outra que eu não tenha citado? Olha, Léo, não, são só essas, mas eu estou estudando uma outra área agora, mas que não tem nada a ver por hobby,
em breve vou começar a trabalhar também. Mas isso eu acho muito interessante, porque assim, diversos profissionais têm um leque de atuação não focado apenas em uma, né? E você tem duas atuações mais presentes. Como é que você dividiria as duas? Ou elas acabam que se misturam? Bom, uma puxa a outra. Como que eu vou te explicar? Atuar como perita é ver o processo de lá para cá. Ou seja, o perito ele entra em cena quando já deu ruim para o empresário, já estamos no meio de uma ação trabalhista e o juiz precisa ver quem tem razão. Então, eu vou para fazer esse laudo e entregar para o juiz sentenciar e tomar suas decisões. Pronto. Então, ali eu já estou vendo a coisa ao contrário, né? E, enquanto consultora, eu estou preparando as empresas para que, caso elas venham enfrentar algo do tipo, elas estejam preparadas. Ou para evitar que venha a ter esse tipo de coisa. Então, regularizar tudo para não precisar passar por ação judicial. Tem uma preferência por alguma? Tem, consultora. Consultoria me move mais. Só que perita me traz uma experiência jurídica ali que enriquece meu trabalho enquanto consultora. E eu acho que o perito é um profissional muito valorizado também, assim, na questão de poder tomar decisões, se sentir ali útil em coisas muito graves, né? Então, a figura do perito ela é essencial. E faltam peritos no mercado. Só que o perito, ele demora um pouquinho a receber. Então, eu tenho que atuar mais como consultora e tiro 2 ou 3 dias no mês para ser perita. É mais pontual. Mais pontual. Aí, nesses dias de perita, eu faço 7, 10 por dia para tornar ali o dia produtivo e volto para minha consultoria. Imagino que essa sua área de atuação ela é aplicável em todo segmento. Hoje necessita dessa área de atuação, né? Por que você escolheu o segmento do agronegócio para focar a sua atuação profissional? Foi o agro que me escolheu, na verdade. Foi ele que me escolheu. Esse meu primeiro emprego que eu te contei foi um condomínio de mão de obra safrista, onde a gente recrutava mão de obra. Na época, o pessoal não tinha acesso a crédito para ter tanto maquinário, né? A própria SM sabe o quanto isso alavancou nos últimos 10, 15 anos. E o pessoal não tinha, a colheita era feita manual ainda, tinha muito isso. O produtor não tinha assim, né, essa independência de ter armazenamento, maquinário, tudo. Hoje a fazenda ela é autossuficiente ali, né? Sim. Antes não era assim. E aí nós fazíamos esse recrutamento e eu treinava esses trabalhadores de segurança ali para eles irem para o campo trabalhar. Esse foi meu primeiro contato com o agro. E essa empresa eu nunca saí dela. O condomínio morreu, nasceu uma empresa de consultoria para atender os produtores da região de Unai. Eu fiquei ali enquanto funcionária muito tempo, saí e voltei como prestadora de serviço já engenheira. Então, eu estou lá até hoje, nessa mesma empresa, com alguns clientes que vêm desde esse primeiro momento do condomínio, nós temos até hoje fidelizados, né? E, inclusive, são alguns clientes em comum com a SM, porque eu vejo o maquinário, né, e faço análise nesses maquinários, nessas fazendas. E foi assim, picado pelo mosquitinho do agro, não sai mais não. E tendo esse envolvimento tão grande com o segmento, imagino que você já tenha percebido coisas opostas. Partes evoluídas do segmento e partes atrasadas. O que você poderia destacar? O que você mais viu de evoluído no segmento do agronegócio e aquilo que ainda precisa ser bastante desenvolvido? Bom, o que eu mais vejo de evolução é muito bacana você ver a sucessão no agronegócio, né? Eu vejo assim que nós vivemos no mundo, eu acho que a gente vive uma transição de gerações muito significativa. Então nós estamos saindo dos nossos avós que não têm a mínima noção do que é tecnologia, do que é uma rede social, do que é uma nuvem, né? Para pessoas extremamente tecnológicas. Então, a gente vive a transição ali dos pais, dos avós para seus filhos, que chegam nesses negócios com uma pegada totalmente diferente. Já nascem com esse contexto ao redor deles, né? Então, ver essa transição acontecendo, de pai para filho, que chegam com novas tecnologias, com novas ideias, com nova gestão, isso é muito bacana, é um avanço para o agronegócio gigantesco. E, em questão de atraso, eu acho que, puxando aí para o meu segmento, nós ainda temos muito a evoluir na norma, na legislação.
sabe? Tem algo específico para o segmento? Ou vale para tudo? As leis que tratam de segurança do trabalho, elas são específicas por segmento? Bom, nós temos umas normativas de segurança do trabalho que hoje no Brasil são 38, elas chamam NRs. E a 31 é específica do agronegócio. Então lá dentro você vai encontrar quase tudo relacionado à segurança no agronegócio. Só que automaticamente eu tenho algumas outras, como a 20, que fala de armazenamento de combustíveis. Eu uso ela, porque dentro da fazenda eu tenho um tanque de combustíveis. A gente vai ter uma voltada para prevenção e combate a incêndio. Eu também uso ela, porque eu preciso fazer isso na fazenda. Então, a gente usa construção civil. Eu tenho construção civil o tempo inteiro dentro da fazenda. Obras acontecendo. Então, eu vou usar 18. Mas a 31 é a específica do agro. Só que nós temos também algumas dificuldades, que eu digo assim, no cotidiano do agronegócio. Por exemplo, eu tenho uma legislação que me diz que atividades insalubres não pode fazer hora extra. Só que eu também não posso deixar de pagar um adicional de insalubridade para o meu funcionário, que é direito dele em algumas situações. E no agronegócio, às vezes, não dá para fugir da hora extra. Né? Muitas vezes eu tenho que fazer uma pulverização 5 horas da manhã. Tem nem final de semana? Ou 11 horas da noite, porque eu não posso pulverizar no sol. Né? Atrapalha. Então, fica complicado. A atividade do vaqueiro, por exemplo, ela é insalubre, só que ao mesmo tempo é um cara que acaba fazendo hora extra. Então, são pontos da lei que precisam ser ajustados. Precisam. Essa é a carência. Então, você acha que um profissional da segurança do trabalho, quando ele está ali no processo de formação que você já passou, ele já tem que olhar e falar assim, eu quero atuar no agronegócio, porque lá vai ter particularidades que é só daquele segmento. Já dá para fazer isso ou não? Eu atuo em todas as áreas, tá tranquilo? Já dá. E eu falo mais. O profissional que opta, por exemplo, para atuar na mineração, que é uma área onde a segurança do trabalho é muito evoluída no Brasil, ele já tem um trejeito de ser que, quando você conversa com ele, você já fala, esse cara veio da mineração. Então, assim, tem que escolher um rumo. É muito amplo, né? É muito amplo. Mas quanto mais você se especializa em algo, melhor você fica. Então, eu sempre falo, nas vezes que eu falo com alunos ou que eu faço participações em cursos técnicos, eu falo, gente, vê o que vocês gostam. Primeiro, para vocês serem felizes na profissão. Segundo, para vocês ficarem bons em algum assunto. Por que você acha que, pelo menos é a sensação que eu tenho, né, que essa área é tão procurada por mulheres? Eu vejo muitas mulheres se especializando nessa área de segurança do trabalho. Por que é tão atrativo para elas? É uma porta de entrada para o mercado de trabalho ou para o segmento específico? Olha, é uma boa pergunta. E realmente tem muitas mulheres, mas eu falo, é um desafio. Porque o profissional de segurança do trabalho, ele tem que se posicionar de uma forma firme diante de uma galera, né? Então, por exemplo, a mulher na segurança do trabalho, ela tem que se posicionar diante de grandes turmas masculinas, passar treinamento, é um desafio, né? Mas, realmente, nós temos muitas mulheres, e inclusive eu tenho muito orgulho disso. Você acha que não tem mais barreiras, então, para vocês superarem? Na segurança do trabalho eu não vejo mais barreiras, não. Mas no agronegócio eu ainda vejo algumas, sabe? É que a gente vive uma transição muito grande, como eu te disse. Então, a mulher está mais presente. Hoje é muito comum você estar no campo e ver uma agrônoma, ver uma consultora, uma engenheira ambiental, a segurança do trabalho, até as próprias produtoras, né? Mulheres ali tocando o negócio. Mas ainda tem algumas travas, assim, que aos poucos nós vamos tirando. Né? Onde você enxerga que vocês mais influenciam positivamente o setor? A influência de vocês, particularidades que vocês entregam para o segmento? Léo, a mulher, ela tem uma habilidade muito grande de fazer várias coisas ao mesmo tempo e todas elas bem feitas, né? Então, assim, a mulher, com o seu jeito de ser, acaba colocando pontos muito positivos dentro do negócio. Então, eu tenho, por exemplo, exemplos para te dar de fazendas onde temos os filhos e as filhas na gestão. Mas a presença da filha faz com que a fazenda seja mais organizada, com que os documentos sejam mais bem processados, mais bem arquivados, aquele jeito feminino,
ali, né? Então, as mulheres têm isso, essa organização, essa habilidade de ver as coisas com mais detalhes, né? E isso é muito bom. Eu acho que isso enriquece, mas as duas presenças são necessárias, né? Eu falo. Não é nem a mulher substituindo o homem, nem o homem substituindo a mulher. Os dois ali. Se complementando, né? Sim. Algo que eu percebo bastante, eu acho curioso, que cada vez menos eu percebo elas querendo sair. Aí você citou muito bem as filhas de produtores. Antigamente eu imagino que elas já procuravam um curso em outra área e saíam. Iam para o lado urbano, né? Hoje não, elas se envolvem desde a operação do campo, já sabem lidar com maquinário, já sabem de plantio, conhecem muito e não querem sair da área, querem dar continuidade. Isso tem sido um diferencial também para essa evolução? Com certeza. Inclusive nos cursos, né? Se a gente for olhar um curso de agronomia, por exemplo, antigamente não tinha 1 ou 2 mulheres lá dentro. Hoje está quase que de igual para igual. Então, é muito comum, isso é muito bacana. Não só no mercado da segurança do trabalho, mas em todos os segmentos. Eu falo que a mesma transição que a gente vive na tecnologia, a gente vive nessa abertura para a mulher, né? Nossas avós, por exemplo, não tinham nem a possibilidade de alavancarem uma carreira profissional, né? Elas já tinham ali casamento, filhos e só. E hoje a mulher tem a liberdade de escolher. Quer uma vida profissional, quer estar em casa, tá tudo bem também, ou quer as duas coisas, tá tudo bem também, né? Hoje a gente tem essa liberdade de escolher, isso é muito bacana. Onde você enxerga que estão as maiores oportunidades para que elas aproveitem? É se especializando numa área, como você falou, ou é inserindo no mercado e se descobrindo dentro? Eu posso citar o agronegócio, que tem diversas atuações, né? Sim. Dá para se descobrir depois? Eu acho que tem que ter paixão. Agronegócio tem que ter paixão, né? Então, quem não gosta, não vai gostar, não. Você tem que estar de botina, você vai chegar sujo, é carro sujo, é perrengue, comer marmita ali no meio da lavoura, tem tudo isso. Então, não é só glamour, não, né? Na verdade, é quase nada de glamour. Tem que ter paixão. Mas quem gosta, gosta muito. E em qualquer segmento que a mulher quiser entrar, eu digo que é entrando que a gente vai entender se cabe a gente ou não, né? Mas se ela se especializar e for com coragem, com sabedoria, com certeza vai achar ali um espaço. Como o seu exemplo, né? Você disse que se apaixonou lá atrás, quando teve o primeiro contato com o segmento, né? Foi. Você percebe que isso tem sido crescente nas mulheres? Cara, Sim. Vou ficar aqui, não tem por que eu sair do agro. Tem espaço para mim, vou aproveitar. Sim. Vou me desenvolver. Eu mesmo nem cogito, nunca passou na minha cabeça assim, eu vou sair do agro. Não, nunca passou na minha cabeça. Pelo contrário, eu me sinto muito confortável atuando no agronegócio e eu acho que tem aumentado e cabe cada vez mais. É muito comum eu ouvir brincadeiras assim, as mulheres vão dominar mesmo. Tá ficando perigoso esse negócio, elas vão dominar. Inclusive, funções interessantíssimas, né? Eu já fiz treinamento com operadoras de colheitadeira, mulheres operadoras de máquina ali, né? Se especializando e buscando aquilo ali. Então, é muito bacana ver em todos os cargos a presença feminina. Eu tiro, por exemplo, aqui o podcast. Toda convidada, praticamente, que eu chamei para cá, tem mais de uma atuação. Poxa, eu estou mal dando conta de uma da minha, elas chegam aqui com 2, 3 atuações diferentes, que inclusive é o seu caso, né? Então isso é admirável, eu acho admirável e aí, as parabenizo por isso. Inclusive são mães, são donas de casa, são filhas e estão ali fazendo milhões de papéis, né? Para não falar desses papéis todos, Sim. né? Que são somados neles. Mas Alane, eu acho que a gente vai precisar separar um espaço aqui para falar sobre segurança do trabalho. Porque eu percebo que, pelo menos para mim, é uma temática recente. Igual eu te disse, tive essas conversas lá atrás com alguns amigos da área que falavam, isso aqui um dia vai bombar, mas hoje é realidade. O porquê que hoje a gente tem que parar e falar sobre segurança do trabalho? Por que merece essa atenção especial esse assunto? Léo, eu sempre falo, inclusive o pessoal da SM mesmo, os meninos que eu treino devem estar cansados de ouvir essa frase. Quando eles ouviram o podcast, eles vão falar assim, não é possível que ela falou isso lá mais uma vez. Mas a gente tem que fazer a seguinte matemática. Olha só quantas horas da nossa vida adulta nós passamos trabalhando. Você passa mais tempo no trabalho do que em casa acordado.
na vida adulta. Verdade. Né? Então, se a gente não cuidar da saúde nesse grande e significativo intervalo da vida, a gente vai sentir as consequências. E essas consequências eu digo a nível de adoecimento, mas também a nível de catástrofes, né? De acidentes. Se a gente buscar os números, são gritantes, números de acidente. Então, é muito importante para a gente falar sobre segurança do trabalho, sobre essa ótica prevencionista e também sobre a ótica de gestão de empresas, né? Porque a empresa contrata pessoas. E nós temos um sistema de aposentadoria nacional das pessoas, onde todo brasileiro caminha pensando na aposentadoria e todo o emprego reflete na aposentadoria. Então, hoje você é empresário, contrata, não faz nada certo. Daqui 20 anos alguém pode te acionar querendo dados de segurança do trabalho da sua empresa que você já encerrou há muito tempo. Por quê? Porque trabalharam ali pessoas que precisam prestar contas de seus vínculos empregatícios para aposentar. Então, nessa área não tem aquele conceito de expirou, que tem muito disso, né, em processo judicial. Não, já prescreveu. Na área de segurança não tem. Uma vez que aconteceu, você vai ter que responder por aquilo. Sim, tanto que alguns documentos, na legislação já pede que eles sejam arquivados por 20 anos. Nossa. Por quê? Porque é um histórico. É um histórico. Muitas vezes a gente precisa saber, dentro do grupo SM mesmo, a gente tem funcionários assim, de mais de 20 anos de carreira. Né? Então, são pessoas que a vida laboral dela quase que inteira está ali. Ela vai aposentar graças àquela fatia significativa. Né? Então, essas informações são muito importantes para o cara aposentar. E mais importantes ainda para que a empresa consiga gerir. E eu acho que isso já foi falado aqui em várias situações, mas nós estamos falando do patrimônio mais importante que a empresa tem. Pessoas. Né? Pessoas. Então, não só garantir segurança e prevenção de acidente dessas pessoas, mas também garantir qualidade de vida ao longo da sua estadia ali na empresa enquanto profissional. Né? Garantir que o trabalho seja bacana, que a pessoa esteja motivada, que isso reflete em tudo. Se a gente estiver mal no trabalho, a gente arrasta isso para todas as áreas da vida, né? Então, é muito importante pensar nisso de forma global, sabe? Prevenção de acidentes e doenças, é claro. Prevenção de ações judiciais desnecessárias, é claro. Estar preparado para a fiscalização, né? Porque ela existe e a gente tem que estar preparado, senão a gente pode dar bobeira. E cuidar das pessoas que estão ali de um modo geral. Então, é essencial, desde a definição, assim, imagine que a segurança do trabalho ela é muito profunda, tá? Desde a escolha de uma calça de um funcionário de um uniforme, ali com cinto, sem cinto, tudo isso envolve a segurança do trabalho, até decisões mais, assim, gerenciais. De tomada de decisão. Eu vou te perguntar, como leigo que eu sou no assunto, porque a gente fala de segurança do trabalho, para mim é algo muito amplo. Né? Mas o que é, de fato, a segurança do trabalho? Como é que você definiria esse segmento, essa área? Segurança do trabalho, eu sempre defino assim, que tudo nasce de um conjunto de leis e normas a serem seguidas. Então, nós já temos esse conjunto, que em muitos países não temos. Né? No Brasil, nós temos já esse conjunto. Isso faz nascer uma demanda do empresário de se adequar. Tá aí. Se nós não tivéssemos leis e normas, nós não teríamos ninguém preocupado com segurança do trabalho e não estaríamos falando nisso. Mas nós já temos. E, automaticamente, isso é bom por um lado, porque instiga a olhar com esses outros olhos todos que eu te falei, de cuidar de pessoas, de decisões e etc. Mas também faz com que seja necessário um equilíbrio na legislação. Então, é o que eu te falei, né? A gente está ainda em ajustes para chegar num ponto ideal. Mas a segurança do trabalho como um todo é um conjunto de leis e normas voltadas para a cautela com a vida do trabalhador, considerando que a gente passa boa parte da vida trabalhando. Tem como definir onde começa a atuação de um profissional dessa área, por exemplo, e onde ela termina? Isso aqui é responsabilidade da segurança do trabalho. A partir daqui já não é mais. Tem como fazer
delimitar esse espaço de atuação de vocês? Tem sim. Inclusive é um desafio para quem tem empresa aí no segmento de segurança do trabalho, colocar esse limite na cabeça dos nossos profissionais, né? Por quê? Porque o profissional de segurança do trabalho, ele é visto ali como um solucionador de problemas. Então, eu estou com um problema aqui na potabilidade da água da minha fazenda. Você pode me ajudar? Então, todos os problemas vêm para o profissional de segurança do trabalho. E a gente precisa ter essa sabedoria para colocar cada problema na mão do seu profissional. Então, eu sempre falo, tem algumas coisas da ambiental que se relacionam com a segurança do trabalho, muitas coisas jurídicas se relacionam com a segurança do trabalho, mas a gente tem que ter ali esse limite bem estabelecido para não fazer o que é de outro profissional. Não é só, então, prevenir acidentes? Não, vai muito além. Eu imagino que você, rodando bastante, tendo experiência em fazendas, em empresas do agronegócio, já tenha visto muita coisa acontecendo. O que de mais absurdo você viu acontecendo que você possa compartilhar? Você fala assim de acidente? Também. Também, né? Tá, eu já vi coisas muito tristes, Léo. Eu já vi acidente com trabalho infantil, então pessoas que ainda não têm a idade para trabalhar perdendo o braço, né? Então eu já vi isso assim enquanto perita. Já vi situações muito graves de perda mesmo de pessoas muito jovens com acidentes banais, assim, coisas muito evitáveis, onde a gente teve ali a perda de um trabalhador. E eu acho que esses são os piores cenários, assim, são as perdas, né? Eu sempre falo, perdas financeiras é mais fácil de lidar, né? Perdas financeiras, todo mundo já deu uma quebradinha na vida e recuperou e vai e volta, empresas, pessoas, todo mundo passa por altos e baixos financeiros. Agora, a perda de um braço, perda de uma visão, perda de uma vida, aí já não tem como voltar. Né? Então, essas são as piores catástrofes, assim, sabe? Uhum. E antigamente, eu digo antigamente há 10, 15 anos atrás, era muito comum a gente ainda ver empresas que não faziam nada de segurança do trabalho, que não atendiam em nada a legislação trabalhista. Mas era por falta de conhecimento ou porque negligenciavam mesmo? Sim, pelas duas coisas. Duas coisas. Negligência e falta de conhecimento, né? Ou as duas simultaneamente. Hoje já não. Hoje nós já temos, assim, imagine só, eu gosto sempre de fazer essa comparação. Imagine que as empresas antigamente faziam a sua contabilidade no caderno ali, né? Uhum. As vendas, as entradas, as saídas e tal. Todo mundo passou a precisar de um contador. Uhum. Hoje não dá para viver, uma empresa não vive sem um contador. Sim. O mesmo aconteceu com a segurança do trabalho, né? Hoje já não dá mais para ficar sem. Mesmo que seja uma empresa grau de risco 1, mesmo que seja algo simples com um só funcionário, tem uma informaçãozinha lá dentro do e-social que quem vai mandar é o profissional de segurança do trabalho para você. Então, você vai procurá-lo ali, mesmo que seja um probleminha de uma página, para te ajudar, você vai precisar do parecer de um profissional correto. Então, tornou-se assim como eu comparo bastante com a função do contador, assim como não dá mais para ficar sem, uma empresa grau de risco 1, que é uma coisa mais simples, ela vai precisar de um profissional, nem que seja para dizer, aqui não tem riscos, mas quem vai atestar é um profissional competente da área, sabe? Eu vou fazer o exercício aqui de me colocar no lugar do produtor rural, porque hoje eu estou lá na minha fazenda, que já não é simplesmente uma fazenda, já é uma empresa com diversos colaboradores. Sim. Tá? No que ponto em que a segurança do trabalho vai impactar o meu negócio lá como produtor rural? Tanto de forma positiva, quanto também de consequências, caso eu negligencie. Olha, eu falo que o produtor rural é uma das profissões, não é puxando o saco, mas é uma das profissões assim que tem mais desafios, né? Das profissões, da vida, assim, de modo geral. Então... Eu falo, gente, esses caras são doidos mesmo. Enterram uma grana aqui nesse chão e fica esperando o negócio dar certo. É imprevisível, aposta muito, tem altos e baixos, perde noites de sono, e uma delas está relacionada ao trabalhista. A mão de obra é complicada, lidar com pessoas é complicado, né? Colocar regras é complicado. Então, eu falo que para o produtor rural, ter um bom profissional de segurança do trabalho, cuidando de seus negócios, ajuda a organizar a fazenda,
organizar mesmo, desde ter um alojamento mais organizado, os costumes organizados, horário de ponto, a coisa funcionando certinho, usando os equipamentos de segurança, até evitar prejuízos maiores, como perdas que podem ocasionar em grandes perdas financeiras, né? Então, tem vários pontos que podem impactar. Por exemplo, existe um assunto que se chama ruído ocupacional, vibração ocupacional, né? Que a gente já fala um pouco sobre, que é muito comum eu ver, por exemplo, o produtor falar: poxa, comprei um maquinário e agora você vem aqui, faz uma medição e me fala que esse negócio está insalubre. O produtor fica indignado com aquilo ali. Vou ninguém me vendeu e vou reclamar. Isso, porque quando ele compra, ele está pensando em produtividade, ele está pensando em pós-venda, ele está pensando em peças, ele está pensando em tecnologia, ele está pensando em conforto, em várias coisas. Mas é um ponto que ninguém está olhando. Aí eu vou lá e faço uma medição dessa, que chego nele e falo: olha, esse maquinário aqui, na próxima leva de troca aí a gente vai ter que substituir. Poxa vida, né? Então, assim, até nisso a segurança do trabalho impacta. Até nesse momento, né? E em tudo ali, de organização. Eu acho que a consciência do empresário rural, de pensar, as coisas estão ok, eu posso dormir tranquilo, né? É o ponto essencial, assim, que a gente busca. E eu acho que se eles não tiverem esse contato com o profissional da área, dificilmente eles vão ter ciência disso, né? Talvez ele vai se preocupar com coisas mais visuais, que ele fala: isso aqui eu sei que vai dar errado se eu não cuidar. Mas esses detalhes ele não vai conseguir observar, né? Mas me surgiu a curiosidade de perguntar: vocês são vistos como vilões quando vocês chegam nesses locais? Pô, lá vem o técnico de segurança do trabalho, vai condenar o que eu estou fazendo aqui. Tem isso ainda? Olha, tem bem pouco, né? Eu falo assim, antigamente tinha mais. O técnico de segurança do trabalho era o cara chato. Já vem pedindo a mim botar o capacete? Já vem. Isso ainda tem muito, né? Olha lá, chegou, já sai correndo para pegar o equipamento novinho, assim, como quem saiu da loja agora. A gente vê que não está usando. Mas tem isso, sim, de ser o chatinho, né? Porque a gente tá ali para apontar falhas. Então, todas as vezes que eu tô lá para procurar os defeitos e as falhas, os erros. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre falo com os profissionais que eu dou mentoria, ou que eu tô junto, falo assim: tentem colocar um equilíbrio nisso, porque tem uma face por trás desse aborrecimento que, se a gente mostrar ela para as pessoas, a gente convence. A gente convence, né? Então, eu sempre faço esse comparativo com as pessoas. Eu falo: vem cá, você já pensou quantas horas que você passa trabalhando na sua vida? Você já pensou que isso daqui pode trazer um problema? Que essa exposição a agrotóxico aqui, sem agroquímicos, de modo geral, sem proteção, pode causar tal e tal doença? Você já pensou nisso? Não pensei. Então, pois é, então vamos lá. A consequência mais cara aqui, quem vai pagar é você, né? Se não se cuidar. Tem ainda, mas a gente já está conseguindo evoluir o negócio, eu considero assim. Eu me lembro você me fez lembrar da minha infância aqui agora, foi toda em zona rural. E eu lembro que eu acompanhava meu pai, às vezes, em palestras da Emater, que chamavam para justamente cuidados, né? Ele lidava muito com agrotóxico, aí meu pai ia lá nas palestras, a gente ouvia tudo. Aí quando voltava para trabalhar na roça de novo, não seguia nada. Eu me recordo de bater no veneno com bomba costal, chinelo, bermuda, e aí o veneno escorrendo pelo ombro. Então, esse assunto já era tratado lá atrás, mas sempre foi negligenciado até se tornar lei, até se tornar, de certa forma, obrigatório, né? Sim. Então, eu imagino que todo esse processo de gerir, ele só começou a partir de normas, de leis, como você comentou, né? O que a gente tem hoje de leis que dão direção a isso tudo? Que um leigo do assunto queira saber a respeito da área, onde ele se baseia? Tá. Então, como eu disse para você, nós temos 38 e ali dentro a gente tem uma segregação por segmento. Então, uma segmentação. Por exemplo, a 32 fala da área hospitalar. Então, todo mundo que está aí na odontologia, nas clínicas de estética, em hospitais e similares, pode olhar nela. Nós temos a 18, que é riquíssima, gigantesca, voltada para a construção civil. A 22 da mineração. Então, são pontos ali que a empresa pode olhar, mas sempre lembrando que não se resume a apenas aquela norma. As NRs são normativas, normas regulamentadoras, né? Que cada item da NR
tem ali o seu fator a ser calculado de multa. Então, ali você consegue fazer uma análise das infrações que você está cometendo. Mas, fora isso, nós temos CLT, que é riquíssima em muitos artigos. Nós temos as jurisprudências também, que são consideradas na Justiça do Trabalho, né? E na legislação, na segurança do trabalho, Léo, a gente tem duas faces, eu digo. Nós temos uma face trabalhista e uma face previdenciária. A previdenciária ela é diferente, que é quem vai gerir essas aposentadorias que eu falei para você. E a trabalhista é mais voltada para a adequação do estabelecimento ali e para a segurança do trabalho no cotidiano, né? Então, são duas fontes aí que acaba que é duas estradas que levam para o mesmo destino, assim. Mas são muitas e muitas normas, né? Além disso, quando a CLT é insuficiente, as NR são insuficientes, a gente ainda tem as normas brasileiras de regulamentação, né? As NBRs, que a gente usa muito, por exemplo, nos meios de combate a incêndio, na instalação e instituição de brigadas de incêndio, então a gente já recorre a esse tipo de norma. Então, assim, o leque de normas é gigantesco. A gente recomenda mesmo que todo mundo tenha um bom profissional, mesmo que seja ali de forma pontual, conforme a demanda, para estar olhando para isso, porque torna-se necessário, né, um profissional no jurídico, um profissional contábil, um profissional de segurança do trabalho. Sempre falo que esses três, eles precisam ser muito amigos dentro da empresa. Contábil, segurança e jurídico, porque são caminhos ali lado a lado que vão oferecer para o empresário uma segurança muito maior caso esteja alinhado. Tudo isso fica debaixo do guarda-chuva do Ministério do Trabalho? Olha só, o Ministério do Trabalho deixou de existir, né, por 4 anos e virou uma secretaria especial de Trabalho e Previdência dentro do Ministério da Economia. Mas eu considero que muito foi feito, mesmo sendo só uma secretaria. Nós temos 38 NRs, eram 37 até o final do ano. Então, de 37, 27 foram modernizadas e revisadas nos últimos 4 anos, enquanto secretaria. Agora, nesse novo governo, voltou o Ministério do Trabalho, né? Então, assim, a fiscalização, ela é do Ministério do Trabalho ou da Secretaria, de quem seja desse órgão competente para fiscalizar. Mas ela acontece ao mesmo tempo, de forma eletrônica, de outros órgãos também, como, por exemplo, a Receita, né? Se eu tenho uma condição de trabalho com um agente que causa uma condição especial de aposentadoria, ou seja, um ruído acima do limite de tolerância, uma exposição a um derivado de carvão mineral, algo do tipo, que o cara vai aposentar com uma contagem de tempo especial, a gente precisa recolher isso de forma especial. Então, quem fiscaliza a face do recolhimento? Por isso que eu sempre falo que o contador precisa estar alinhado também. Ele está mandando uma informação tributária lá que tem que estar de acordo com o laudo aqui da Segurança do Trabalho. Está interligado. Está interligado. Então, a fiscalização é muito ampla. Ela pode vir da Receita, ela pode vir da Justiça, né? A Justiça do Trabalho no Brasil é uma das justiças mais céleres. Aqui anda mais rápido. Então, nós temos aí, eu vejo casos na Justiça do Trabalho que em 6 meses nós temos sentença e caso encerrado. É muito rápido para a Justiça. E é recente essa mudança, eu imagino, né? Sim. Que antigamente, muito disso era passar por debaixo do pano. Demorava mais. Na Justiça, né? Só que é a informatização, né? Antigamente, a Justiça do Trabalho era um arquivo gigante de papel que, para eu saber o andamento do meu processo, eu tinha que ir lá e folhear. Hoje, não. Hoje está tudo no PJE. Eu, perita, sou intimada aqui eletronicamente, já agendo. Todo mundo já fica sabendo eletronicamente da data da perícia, então a coisa caminha mais rápido. E a Justiça do Trabalho é um dos grandes órgãos fiscalizadores também. Porque é a hora que a conta chega, digamos assim, né? É quando você passa por uma perícia na Justiça do Trabalho, o perito ele não vai lá para defender o funcionário nem a empresa. Ele vai lá com os olhos do juiz ver quem tem razão. Então, se a empresa não fez, meu amigo, ali é a hora que a conta vai chegar, né? E a empresa tem que fazer e tem que fazer de forma completa, eu digo assim. Porque o perito ele tem que embasar em fatos e documentos, né? Então, se não tiver fatos e documentos, às vezes o perito ele até vê ali que algo foi feito, mas eu não tenho um documento. Como que eu vou provar? Como que eu vou provar? Vou estar prejudicando a outra parte.
né? Então é uma atuação imparcial. Imparcial. Você vai se basear no que tem ali, de fato aconteceu. A principal característica do perito, imparcialidade. Ele precisa ser imparcial, né? Ele não está ali para defender nenhum dos lados, e sim ver quem realmente está com a razão naquela peça processual, naquele caso. E entregar isso para o juiz, porque o juiz não tem tempo de ir em todos os casos, ele manda um perito com um olhar técnico para vistoriar. Então, um dos grandes fiscalizadores é a Justiça do Trabalho e o Ministério do Trabalho também, né? E aí pode ser a Previdência, pode ser a Justiça Federal, no caso de uma ação de aposentadoria, uma ação contra o INSS, aí o trabalhador já move na Justiça Federal, então o leque é gigantesco. Ainda pensando como produtor e também profissional do agronegócio, quais consequências esse público pode sofrer por desrespeitar essas leis? As consequências financeiras, né, Léo, que são pesadas. Então, hoje a gente tem multas aí em relação ao e-social a partir de R$181 mil pelo não envio de uma informaçãozinha simples de cada funcionário seu. Então, uma informação super simples, que precisa ser enviada, que precisa ser bem feita, que pode ocasionar em multas que partem de R$181 mil, né? Até multas mais leves. E, além disso, as consequências principais que eu falo, que são as perdas, né? Não pense que o produtor rural não sofre com essas perdas. Sofre, né? Eu já vi casos assim, por exemplo, de funcionários muito antigos, muito amigos do produtor, pessoas que são muito queridas, sofrerem acidentes, muitas vezes fatais ou incapacitantes. Às vezes o próprio produtor sofrer acidente no trabalho, isso acontece também, né? Talvez por isso de tamanha exigência dessa área, né? Isso. De acompanhamento, de fiscalização, porque o impacto dela é muito grande. Né? O impacto de algo acontecer é muito grande, então, consequentemente, precisa ter uma regra muito rígida, um acompanhamento muito próximo, né? Inclusive, vou até te pedir para analisar aqui o nosso ambiente. Se tiver alguma coisa me oferecendo risco, você me avisa que eu já alerto a equipe ali e tomo cuidado. Mas eu queria te perguntar também, Alane, se a gente está dedicando um espaço para falar sobre isso, mas você percebe que ainda falta comunicação acerca desse assunto? Falta, Léo. Falta sim. O que acontece? E deixo, inclusive, como crítica para os profissionais da área, né? Por muitos anos, a segurança do trabalho foi vendida só para cumprir lei. Então, você tem que ter um programa que se chama tal, e eu te vendo ele uma vez ao ano, eu venho aqui, tomo seu dinheiro, te entrego uma papelada e vou embora. E eu, enquanto empresário, olho para isso e falo, cara, que saco, esse cara vem aqui todo ano, me vende esses papel aqui para eu pôr na gaveta e vai embora. Não muda nada no dia a dia da empresa. Vem aqui para tomar meu dinheiro, né? E eu ainda sou obrigado, né? E eu ainda sou obrigada a fazer isso. Se eu não fizer, eu tô lascado. Então, assim, por muito tempo isso foi segurança do trabalho. Então, eu entendo o posicionamento do empresário que tem resistência ao assunto, que vê isso como chatura, como aborrecimento, né? Chatice. Então, assim, isso tem que transformar, isso tem que mudar. Para que ele, enquanto empresário, que está evoluindo constantemente em todos os aspectos, financeiro, gestão de pessoas, contábil, tudo isso, olhe também para esse lado. Fala, cara, eu contrato pessoas e precisa existir uma gestão por trás disso aqui. Não é o papel de gaveta. O papel de gaveta pouco nos interessa. Inclusive, ele nem existe mais, ele fica só eletrônico, né? Mas é a gestão que está por trás disso, sabe? Então, é isso. Quais os melhores meios que você acha para tornar esse assunto cada vez mais conhecido, disseminado? É no dia a dia da empresa? Comunicações como essa, apelar para o digital para ter maior alcance? Onde você percebe que essa comunicação é mais efetiva? Olha, eu tenho sentido muito, era um pouco travada assim com redes sociais. E aí, de repente, eu falei que eu vou começar a mostrar um pouquinho do meu trabalho na rede social. Até um pouco tempo atrás, ninguém estava falando de segurança do trabalho nas redes sociais. Ninguém, cara. Ninguém. Você falava assim, se eu começar a falar disso aqui, eu vou ser um peixe fora d'água. Todo mundo vai falar, que saco, né? Mas a gente começou a fazer esse trabalho e outros profissionais também do mercado começaram aí, né? E tem ganhado relevância. E eu sinto que isso é muito significativo. Eu ouço muito, eu vi você falando sobre isso um dia.
e tal. Eu vi você falando sobre isso um dia. Então, é levar a informação. Um momento como esse que a gente está vivendo aqui agora, que leva a informação para empresários de diversos segmentos, né? Para pessoas que desejam empreender, para o próprio colaborador em si, tomar conhecimento da profundidade disso e falar, cara, não é só aborrecimento mesmo, né? Não é só vem cá e usa o óculos mesmo, né? Realmente tem algo por trás. E é comunicação. É comunicação. O produtor, o empresário rural ou urbano, ele precisa ter consciência disso. E aí a forma que nós vamos chegar nele são as mais diversas, né? Inclusive, muitos a gente só chega depois da Justiça do Trabalho. Eu falo. Tem várias empresas onde eu periciei e posteriormente se tornaram clientes. Porque ali, naquele momento, viram a gravidade da coisa e falaram, cara, eu preciso de uma ajuda nesse segmento. Tem muito disso ainda, esperar acontecer alguma coisa para me atentar, mesmo já sabendo que aquilo é uma regra, uma lei? Não. Enquanto eu puder evitar esse custo aqui, eu vou evitar. Tem disso ou não? As empresas Não. agora falam, opa, eu já acho não que tem mais como evitar. Não. As empresas maiores e as empresas rurais, que, como eu disse para você, os filhos estão chegando com a visão mais evoluída, mais moderna, uma coisa mais gestão, né? Menos padronizada ali. Então, a galera já chega com essa visão assim, eu quero fazer esse negócio dar certo, eu quero organizar tudo que eu puder. Então, isso tem diminuído. É claro que, por exemplo, agora a gente teve o E-Social entrando em vigor as multas em 1º de janeiro. Dezembro para o profissional de segurança do trabalho foi uma loucura. Janeiro, mais ainda. Para deixar tudo em ordem. A galera segurou até o último momento, agora parece que não dá mais, eu preciso fazer. Aí vem todo mundo. É anual, então, digamos assim, essa entrega de resultados, de provas, é anual? Não é feito constantemente? Olha, existem alguns programas que têm validade anual, mas a assessoria de segurança do trabalho ela é contínua, porque todos os dias você contrata, demite, o cara novo que chega precisa passar por uma integração, por um exame ocupacional, por um cadastro e envio no E-Social. Todos os dias você tem uma nova realidade, construir um novo setor. Agora eu estou construindo uma nova oficina, então uma nova análise, sabe? É uma gestão ali contínua, mas alguns programas valem sim por 1 ano. E para o produtor rural, fica aí até a título de informação para o nosso principal público aqui, né? Que é do agro, que o programa principal do agro passa a ter uma validade de 3 anos, desde outubro de 2021. Então, nós passamos aí de 1 ano para 3 com essa flexibilização da NR31. Mas, eletronicamente, isso precisa ser acompanhado a todo tempo. Então, nós vamos fazer um programa principal que vai ser revisado completamente daqui 3 anos. E, ao longo desses 3 anos, nós vamos alimentando ele ali, através do sistema que vai comunicar com o E-Social. Até porque se não tiver esse acompanhamento, acho que fica mais difícil de você evitar certos acontecimentos, né? Quando você delonga demais, só preciso fazer qualquer adequação a cada 3 anos. Então, durante o período, a corda vai folgar, a pessoa vai negligenciar algo, né? Então, esse constante acompanhamento, eu acho que é necessário, né? Você, como profissional da área hoje, você precisa ainda se apresentar às empresas, vou dizer assim, procurar e falar, isso aqui é importante para você. Hoje você já é demandado até além da capacidade de atendimento de público. Olha, Léo, eu tenho a felicidade hoje, eu digo, de ser bastante demandada já, né? Não só eu, mas todos os profissionais do segmento. Eu vejo que todos os meus colegas da área, em Unai, Paracatu, Patos de Minas, Formosa, a galera está trabalhando muito, né, por esse crescimento. Então, todos estamos muito demandados, mas eu acho que levar esse conhecimento nunca é prejuízo. Então, eu sempre falo, em todos os lugares que eu vou, e aqui, quem faz a segurança? Né? Essa semana mesmo fui fechar um serviço de mídia, de gráfica, falei, e aqui, quem faz a segurança de vocês? Não estou sabendo, assim, não estou fazendo. Cara, então vamos conversar, né? É importante levar essa informação. Eu acho que todos os profissionais estão muito demandados, todas as empresas estão muito demandadas, mas quem entrega um trabalho sério sai à frente, né, nesse sentido. E quem entrega um trabalho sério é mais demandado, automaticamente.
porque vai entregando uma coisa ali mais produtiva, mais alinhada com a realidade e que realmente a gente consegue medir os resultados. Por exemplo, vou citar um exemplo do Grupo SM, né? Foi construída uma oficina incrível e às vezes eu chego lá e eu falo com os meninos, gente, cara, nós vamos organizar isso daqui melhor, né? Porque muito foi investido. Olha só, a gente precisa cuidar disso aqui melhor, a gente precisa levar essa informação não só para o gestor, para o coordenador da equipe, mas para a equipe mesmo, que é quem põe a mão na massa e quem lida ali no cotidiano. Eu sempre falo, não dá para ter um técnico de segurança do trabalho do lado de cada um, uma babá para cada, né? Então, vocês precisam internalizar isso aqui que eu estou falando e levar a sério. O profissional de segurança do trabalho, ele tem que ter essa pegada, no meu ponto de vista, sabe? A importância do acompanhamento, né? Sim. Porque se você deixa por conta, não que seja mal intencionado, mas acaba esquecido pela rotina. Sim. E acho que são pequenas coisas que você negligencia que pode ocasionar grandes acidentes, né? Então aquele papel de vilão já acabou, né? Hoje Sim. vocês são necessidades básicas de qualquer operação, né? Sim. Mas algo que você me disse, fiquei curioso agora. Existem níveis, digo no tamanho de empresa, por exemplo. Se eu sou uma empresa X, de um tamanho, eu atendo tais normas. Aí eu vou trazer para o lado da SM. Se a SM hoje tem 4 filiais, eu atendo uma norma. Se a gente passar a ter 5 ou 10, muda-se o que é exigido? Não, a norma não muda. O que muda é o nível da exigência. Por exemplo, no Brasil, as empresas são classificadas em 4 níveis. 1, 2, 3 e 4, de acordo com a sua atividade principal. Então, por exemplo, nas 3 unidades da SM que nós temos oficina, nós somos grau de risco 3. Na unidade que nós não temos oficina, nós somos grau de risco 2. Vai pela atividade, certo? E a atividade grau de risco 3, por exemplo, ela vai ter a necessidade mais rápido de ter um profissional de segurança, ou seja, com menos funcionários ela já vai precisar se adequar a algumas coisas que a grau de risco 2 vai poder demorar um pouquinho mais a se organizar. Mas tem uma base ali, um básico, que do 1 ao 4 todos devem fazer. O 4, por exemplo, mineração, construção civil, são graus de risco 4. Um comércio de GLP, por exemplo, de gás liquefeito de petróleo, ele vai ser grau 4. O risco de acidente de um posto de combustível, por exemplo, que é alto, né? Então, ali as exigências chegam primeiro e talvez mais robustas do que um escritório, por exemplo. Aumenta a fiscalização também? Aumenta. A depender do nível? Aumenta a fiscalização porque nós temos um número limitado de fiscais no Brasil, imagine só. E eles precisam fiscalizar a mão de obra no país inteiro. Onde atacar primeiro? Onde vistoriar primeiro? Onde oferece nos mais lugares risco. Mais críticos. Então, se a gente pegar os pontos que mais matam, ocupacionalmente falando, no país, nós vamos olhar para a construção civil. Uma das áreas que mais matam, assim. Além do trânsito, tá? Que aí está incluso em todos os segmentos. Mas a construção civil. Então, é uma área muito fiscalizada. Mineração. É uma área que, quando dá problema catastrófico. Então, é uma área muito fiscalizada, né? E assim, tem um equilíbrio ali. Por exemplo, uma fazenda, para ela precisar ter um SESMIT completo, composto por técnico, engenheiro, médico, enfermeiro do trabalho, todo mundo, ela vai precisar ter de 501 funcionários acima, para ela ter essa constituição. Mas a partir do momento que ela tem 51, ela já tem que ter um técnico. Então, vai subindo ali, entendeu? De acordo com isso. Mais pessoas, mais riscos, mais cobrança. Então, para o produtor que está ouvindo a gente, quando ele tem que começar a se preocupar, assim, opa, até então eu toquei a fazenda aqui sozinho. Que momento que ele tem que começar a atentar para esse assunto? A partir do dia que ele contrata pessoas. Por quê? Porque nós estamos falando do grupo 3 do E-Social e uma empresa grau de risco 3. Além disso, o agro é muito visado pela fiscalização, né? E tende a ficar mais ainda. Então, eu digo assim, o produtor rural que contrata eu vou sentar com ele e falar, olha, nós vamos fazer tais documentos, nós vamos fazer tais envios e de tempos em tempos eu vou te incomodar. Eu vou te ligar e falar assim, estou querendo fazer uma visitinha aí na sua fazenda, posso?
Pode. Vou lá, faço uma inspeção e vou embora e a gente vai conversando. O produtor que já tem 50, esse eu preciso estar lá com mais frequência, eu preciso de profissionais dele em comunicação constante comigo, porque aí a coisa já está mais elevada, o grau de risco já está mais elevado, né? Então, para o produtor rural que tem dentro da sua fazenda várias microempresas, eu digo, ali eu tenho oficina, como eu disse, eu tenho um lavador de máquinas, eu tenho um posto de abastecimento, eu tenho um escritório, eu tenho uma cozinha, eu tenho campo, eu tenho uma unidade de beneficiamento que é uma indústria, né, ali dentro. Eu tenho uma fruticultura, por exemplo, eu tenho uma indústria mesmo ali dentro. Então, assim, é uma indústria, da porteira até a porteira novamente, né? Entra ali uma linha de produção. A gente tem várias possibilidades e o acompanhamento é muito importante por isso. Vale a pena, eu digo assim para os produtores rurais, vale a pena, pelo menos, senta com um profissional de segurança e faça ali um levantamento da sua realidade. Sendo um profissional sensato, ele vai te dizer, tá aqui, vamos fazer isso aqui, de tempos em tempos eu te incomodo, segue sua vida tranquilo, tá tudo certo. Outra realidade, eu já vou te falar, eu preciso estar na sua fazenda de 15 em 15 dias, te incomodando ali, enchendo a paciência, mas eu preciso estar lá te acompanhando. Você aplica a agricultura familiar isso? Por exemplo, aqui na minha fazenda tenho até pessoas que me ajudam, mas nenhum deles é formal, nada disso. É conhecido, é parente. Se aplica também essas mesmas regras? Não, aí já não se aplica legalmente e social, é desnecessário para quem não tem pessoas registradas, né? E também não se aplica fiscalização porque não tem vínculo empregatício. Mas se aplica o cotidiano, as práticas seguras do cotidiano, né? Eu falo, às vezes ali é o próprio produtor, a esposa e os filhos que toca todo o negócio. Planta, colhe, pulveriza, faz gestão, faz tudo. Precisa se preocupar com essas práticas, porque eles também adoecem, eles também se machucam, né? Mas legalmente falando, fica isento de algumas coisas. É onde entra a informação, né, sobre o assunto. Porque você não vai ter um profissional lá exigindo e acompanhando, ele vai ter a informação ao alcance dele para conseguir se atentar a esse detalhe, né? Mas tem um assunto, que você até mencionou mais atrás, que aí eu te confesso que a primeira vez que eu ouvi falar nesse assunto foi conversando com você, que é sobre ruído e vibração ocupacional. Até então não conhecia esse tema. E eu queria destacá-lo aqui, acho muito importante, até porque nós estamos trabalhando esse tema em outros projetos, né? Porque é relevante principalmente para o produtor rural e os operadores que tocam ali a operação da fazenda, né? O que seria esses tópicos que me chamam muito a atenção? Ruído e vibração ocupacional. Léo, é um assunto muito rico assim para o segmento, eu falo, porque as pessoas não estão atentas a isso, mas o maquinário, quando ele é desenvolvido, desde a construção do produto, lá atrás, no desenvolvedor, no design daquilo ali, tudo é projetado para um maior conforto acústico e conforto de impacto, né? Isso já é um avanço. Antigamente nós tínhamos maquinários que não tinham nem a estrutura de proteção da capotagem, né? Nem cabine, Deus me livre. Então, aprendi a dirigir um desses. Isso, daquele Masseyzinho vermelhinho ali. Eu ainda acho muito dele aí no campo, viu? Porque é bom. Significa que é bom, né? E existem níveis estabelecidos por legislação de que a partir daquele ponto pode adoecer pessoas. Então, por exemplo, a Organização de Saúde analisou e descobriu que a partir de 85 decibéis a 8 horas dia, a pessoa pode adoecer, auditivamente falando. Então, 8 horas, 85. Conforme aumenta as horas, diminui os decibéis permitidos. E a gente precisa fazer uma amostragem ali no ambiente do trabalhador, seja ele qual for, um maquinário, né? Toda máquina é o ambiente de alguém. Eu até vi vocês usando essa frase, achei bem bacana, porque não só a máquina, mas, por exemplo, na oficina, em algum outro ambiente, a gente faz uma amostragem do ruído e compara. Esse ruído aqui é capaz de adoecer pessoas? Sim. Então, a partir desse ponto, eu preciso usar medidas de controle. Ou eu vou eliminar um pouco do ruído, através da engenharia, ou eu vou adotar medidas de controle. Sejam elas coletivas ou individuais, como o protetor auricular, por exemplo.
E o mesmo acontece com vibração. A vibração, eu considero que a nossa legislação é um pouco rígida demais no Brasil, né? Tem 2 unidades de medida, que é, falando bem tecnicamente aí para os profissionais da área, AREM e VDVR. VDVR é uma dose que só no Brasil existe esse cálculo e é muito comum ultrapassar. Então, às vezes, um maquinário ali até novo, eu tenho esse índice ultrapassado pelo desnível do solo, pela variação do solo em que o cara está exposto e etc. Então, essas análises, elas são muito importantes para que tenha alguém preocupado com isso. Por quê? Porque, como eu te disse, o produtor rural, ele vai comprar o maquinário, ele olha outras coisas, né? Ele olha o que ele conversou com um amigo dele lá e gostou do maquinário, ele olha a afinidade dele com a marca, ele olha o pós-venda, ele olha peças, ele olha a tecnologia, produtividade, tudo isso. A última coisa que ele vai se preocupar é Nunca se preocupou. o barulho. Nunca se preocupou. E aí vai alguém da segurança do trabalho lá e informa ele que aquilo ali está acima dos limites. Poxa, é uma decepção. Né? Então, é até um conteúdo assim a ser utilizado como ferramenta mesmo comercial das marcas, né? Eu digo, porque você precisa avaliar isso, alguém precisa estar de olho nisso. Eu não quero comprar um maquinário novo ali, fazer um puta investimento e descobrir que ele vai pôr meu colaborador numa condição insalubre. Eu não quero fazer isso, ninguém quer fazer isso, né? Então, desde o desenvolvedor até o comprador, passando pelo operador, vai ter que se atentar a isso e ter esse conhecimento. A partir de um certo nível de ruído, é um potencial de adoecimento. Eu acho que os próprios fabricantes de maquinário já estão se atentando a isso, né? Isso. Poxa, se isso vai ser medido lá na frente, quando o meu cliente adquirir essa máquina e operar com ela, eu já tenho que tentar solucionar isso aqui na fabricação, né? Imagino que já começa a desencadear uma série de cuidados até que lá na ponta surta esse efeito, né? Que Sim. você mencionou, né? Sim. Inclusive, profissionais do segmento estão comumente inseridos nas equipes de desenvolvimento de produto. E isso não só de máquina agrícola, mas de carro, né? Todas as vertentes ali relacionadas à segurança, inclusive na normativa 31 que eu citei para você do agronegócio, tem um item 31.12 que é riquíssimo em condições seguras para máquinas agrícolas. Então, ali a gente vai ter dispositivos de emergência, a gente vai ter a disposição de meios de prevenção e combate a incêndio, por exemplo, uma colheitadeira, que é muito comum ter princípio de incêndio, devido à lavoura já estar seca, o clima é favorável da época, né? Então, tem tudo isso. E ali vai ter inúmeros dispositivos de segurança, desde proteção de partes móveis, como proteção de cardan e outras coisas, até essa segurança em si do ambiente, né? E outro item interessante para a gente informar para o pessoal é que entrou em vigor agora de vez a proibição da pulverização em arrasto. Aquela em que o tratorzinho vai arrastando o pulverizador ali, é proibido com o trator sem cabine. Tá? Ainda pode usar o pulverizador como um implemento, Sim. Só não pode um trator sem cabine. Trator sem cabine. Isso. Então, podemos... depender da condição ali do vento, joga tudo em você que está operando, Isso. né? Exato. Aí eu falo por experiência própria. É verdade. Porque eu já fui esse cara que fica montado atrás do trator, regulando barra de pulverizador. Sei. Levantando, baixando tudo manual e bebendo veneno o tempo todo. A pele ali, aquela beleza. Mas, então, agora já é obrigatório. Essa lei, ela era para ter entrado em vigor em 2020, mas o pequeno produtor sofreu um impacto muito grande com isso, então ela foi prorrogada um pouquinho para que o pequeno produtor se programasse ali nessa substituição. Né? Isso. Tem algum nome mais agro para esse tema? Que ruído e vibração ocupacional, se perguntasse para mim, falava, tá lá no escritório, procura. Procura lá. lá. Tem algum nome mais popular? Que isso é trabalhado no dia a dia ali com o produtor? Olha, os nomes são bem técnicos, né? O nome da unidade da segurança do trabalho que avalia isso é pior ainda, que é higiene ocupacional.
Né? Higiene ocupacional. Quando você fala higiene, você já pensa em limpeza, né? Lavar algum ambiente. Mas imagine só, a higiene ocupacional é fazer a higiene dos agentes. Então, se tem ruído em excesso, nós vamos tirar. Se tem poeira em excesso, nós vamos tirar. Se está exposto a produtos químicos de forma desnecessária ou excessiva, nós vamos tirar. Sabe? Então, eliminar aquilo que é prejudicial. Essa é a higiene. Mas tudo se resume em segurança do trabalho. Fala lá com a segurança do trabalho que eles vão te ajudar. Quando que esse tema está ganhando essa evidência? É agora mesmo? Porque eu falei, meu primeiro contato com esse tema é agora. Isso já está sendo levado para o produtor? Já. Eu posso sentir assim que de meados de 2017 para cá, o produtor já se atentou mais ao LTCAT, laudo de insalubridade e periculosidade. Isso graças a INSS pedindo níveis de ruído para poder conceder as aposentadorias. Isso graças também ao contador que leva a informação para o cliente falando, olha, isso aqui precisa medir. Isso graças à medicina do trabalho. Por quê? Porque quando o cara entra, ele tem que fazer uma audiometria. Por quê? A partir de que ponto que eu preciso fazer a audiometria? A partir de certos níveis de ruídos previamente avaliados. Então, graças a isso tem crescido. E de 2017 para cá, já na iminência do E-Social entrar em vigor, todo mundo saiu correndo para fazer a LTCAT. E para fazer a LTCAT, que é um laudo técnico dessas avaliações, a gente faz todas as mensurações quantitativas dos ambientes. Então, isso cresceu bastante. E hoje é um documento básico, eu falo assim, até para dizer que não tem nenhum risco, a gente precisa fazer ali um documento atestando para isentar ali a empresa. É uma área muito negligenciada ainda? Você percebe isso na rotina? Olha, Léo, eu não tenho acesso a essa parte que negligencia, né? Então, eu acho que eu não sou a pessoa certa para falar, porque o meu contato já é com mais empresas que estão se regularizando mesmo. Mas eu posso sentir na Justiça do Trabalho que ainda tem. Né? É muito comum eu chegar em empresas para fazer perícia e quando eu faço a pergunta assim, e os programas de segurança do trabalho? Vocês têm alguma coisa para me apresentar? Quais programas? O que é isso? Né? Às vezes por falta de conhecimento, então aí eu reforço essa demanda contábil, jurídica, todo mundo, né, para levar essa informação para o empresário. Porque o empresário, ele tem tanta coisa para se preocupar, né? Tanta coisa para se preocupar, que algumas coisas ele tem que delegar para esses profissionais consultores. Não dá para o cara ficar, cara, eu estou com um ruído ali de 88 decibéis, o que eu faço? Não é ele que vai se preocupar com isso, né? Por isso que eu falo que uma boa assessoria em segurança do trabalho é para trazer esse tipo de solução, esse tipo de tranquilidade. Fica tranquilo que seu negócio está bem cuidado aqui. E como é que está sendo falar sobre esse assunto? Levar esse assunto para o agricultor ou profissionais do agronegócio, né? Empresas que você presta consultoria, está tendo boa aceitação? Temos boa aceitação quando você leva algo informativo com solução, né? Porque eu só chegar para o cara e falar assim, você tem que fazer esse laudo aqui e ele custa tantos R$1.000. Mais um. Mais um. Pelo amor de Deus, mais uma coisa aqui para me incomodar, né? Então vem cá, deixa eu te explicar do que se trata. Esse laudo vai fazer essa análise. Esse outro laudo aqui, ele vai te contar para quem que você vai pagar insalubridade, para quem que você não vai pagar e por quê. Porque é muito comum, Léo, chegar nas empresas e elas estão pagando de forma errada. Pagar de forma errada não resolve. Você está gastando dinheiro à toa e uma hora alguém vai voltar e ainda vai gastar duas vezes. Vai gastar duas vezes. Né? Então, pagar esse tipo de coisa da forma certa é essencial. Fazer o recolhimento da forma certa é estratégia financeira. Né, ali para o negócio. Então, isso precisa ser bem conversado, como se diz assim, a segurança do trabalho não é só, vem cá, vamos usar EPI. Não, o buraco é muito mais embaixo, sabe? Tem muito de gestão por trás disso aí. E fica, inclusive, um elogio para o Grupo SM nisso, né? Eu falo que, enquanto consultora do grupo, eu pude notar, eu sempre falo isso para todo mundo, para os funcionários principalmente, eu pude notar que é um grupo que evoluiu 10 anos em 3, nesse sentido, de organização e de mudança cultural, porque a segurança do trabalho é uma quebra de cultura.
Nós estamos adaptados com hábitos a fazer da forma errada. Né? É igual usar cinto de segurança no carro. Se você não tiver o hábito, você passa boa parte sem usar. Verdade. Né? É hábito. Então, nós estamos habituados. Eu falo sempre isso com o pessoal. Isso aqui é um hábito ruim que a gente tem que quebrar. Então, o nosso hábito é fazer da forma errada e para transformar isso é quebra cultural. Quebra cultural mesmo. Que a cultura organizacional, ela vem de longa data. Né? Então, não, aqui as coisas sempre foram assim. Eu enfrento isso muito na fazenda, no agronegócio. Nunca aconteceu nada? Nunca. As coisas aqui sempre foram assim. Eu já ouvi assim, ô menina, tem 40 anos que eu tô aqui fazendo esse negócio, agora você chega aqui, você não tem nem 20, quando eu tava começando, né? Quem dera não tivesse nem 20 ainda. Mas você não tem nem 20, você vem aqui querer me ensinar? Eu ouvi isso lá atrás. Mas é essa quebra, né? Vem cá, vamos fazer da forma certa. E isso se aplica também ao empresário, né? Entender que não é só uma burocracia excessiva, pelo contrário. Isso aqui bem gerido pode trazer números significativos, tanto em economia financeira, deixar de gastar da forma errada, gestão de custos relacionados a isso, porque não pense que é barato, EPI, botina, óculos, isso são coisas que saem caro para o produtor, para o empresário de modo geral, né? Mas também em resultados em saúde, em menor índice de absenteísmo, que é o quê? Falta de funcionário, né? Em menores índices de afastamentos relacionados ao trabalho, menos perdas, melhor gestão da saúde da equipe. Então, assim, são números que se a gente for colocar no papel, eu garanto que o investimento vale, sabe? E é um desafio das empresas, né? Cada vez mais gerir custos, né? Isso. E aí talvez olhar para essas áreas que não eram tão visadas assim, esteja a chave de um sucesso no negócio, né? Mas eu vejo esse processo todo muito amplo, né? Ele é extenso. Quais são os testes que são feitos para identificar esses problemas de ruído e vibração, por exemplo? Tá. Ruído e vibração, nós fazemos dosimetrias, através de dosímetros, que são equipamentos específicos voltados para isso. A legislação, como eu te disse, ela põe uma dose máxima diária. O cara pode estar exposto a essa dose diária de ruído. Eu vou lá com o dosímetro e pego uma fração de tempo da rotina dele, projeto num gráfico e vejo que tanto que ele está exposto a ruído. Então, eu vou lá no maquinário, faço uma análise, coloco um equipamento de vibração onde ele senta em cima de um disco que capta a vibração de corpo inteiro. Posso colocar um dadinho de avaliação aqui na mão dele que capta a vibração nas mãos e posiciono um dosímetro de ruído aqui próximo da zona auditiva do cara que vai captar o ruído. Então, ali eu tenho em números, em gráficos, eu jogo isso no computador e consigo interpretar a salubridade daquela atividade, né? Então, falando de ruído e vibração, é assim que funciona. Eu vou lá, pego uma fração de tempo, avalio. É importante que essa fração seja uma exposição realística, digamos assim, né, dentro do cotidiano do cara. Então, quanto mais prático, melhor. Às vezes o produtor fala assim, não vai agora não que eu estou colhendo. Eu quero colhendo mesmo. Né? É nesse momento que eu quero, porque aí eu consigo extrair a informação ali mais real possível da exposição. E assim a gente faz a gestão desses números, sabe? Faz um comparativo e leva isso para a prática, por exemplo. Talvez eu tenha um nível de ruído e estou comprando um abafador de ruído que não atende a demanda. Às vezes um mais barato atenderia melhor, atenuaria ali o índice de ruído que eu preciso eliminar do ambiente. Então é uma gestão. A segurança do trabalho se tornou um departamento necessário, né? Seja fixo dentro do estabelecimento, seja consultoria pontual, conforme a demanda. Aí vai variar do tamanho do estabelecimento e do número de pessoas que ele contrata. Esses testes se aplicam a qualquer tipo de maquinário agrícola? Ele se aplica ao maquinário em que o operador opera, né? O implemento ali, por exemplo, a plantadeira não se aplica. Aí vai se aplicar só itens de segurança mesmo, bloqueios, travas, coisas do tipo. Mas ali é onde tem a operação via operador, a gente vai avaliar ruído e vibração. Você já percebeu algum caso de ter realizado esses testes e que a pessoa se surpreendeu com o resultado? Ou nem sabia que eu estava sofrendo disso daqui que vai me prejudicar ou já está me prejudicando, né? Você percebe essa surpresa e ele fala, não, já sabia, é porque eu faço isso porque não tem outro jeito.
Sim. Normalmente o operador já sabe, né, que é barulhento. O operador, ele já tem esse conhecimento, ele está ali, ele Mas ele sente. sabe qual que é o limite? Não. Não sabe, né? Não sabe. Então, às vezes, quando eu falo, tá ultrapassando o limite um pouquinho aqui, e por esse motivo a gente vai usar abafador. Mas maquinário agrícola, maquinário de modo em geral, não é o ponto mais crítico de ruído. O ponto mais crítico de ruído está em outras atividades. Indústria moveleira, por exemplo, madeireira, coisa do tipo, tem um ruído terrível, serralheria, algumas atividades, ali eu encontro pontos de ruído realmente preocupantes. Mas eu preciso avaliar no agro? Preciso, para ter certeza que está abaixo. Essa é a ideia. E ter laudo para isso, né? Então, e se tiver acima, fazer uma gestão. Eu já fiz testes de colheitadeiras de mesma marca, mesmo modelo e mesmo ano, compradas juntas, saindo juntas na colheita, em que uma eu tive um nível de ruído bem superior ao da outra. E aí, curiosamente, falei, vamos procurar saber o porquê. Procuramos o fabricante e realmente tinha falha na cabine. Olha o quanto isso é valioso para o produtor rural que adquiriu o maquinário. Então a falha foi no processo de produção. No processo Nem de é na vedação condição... da cabine, tinha uma falha. Então, ali a gente detectou um maquinário novo, né, saído de concessionário, e isso é muito valioso. Esse detectar ali, né? Então, esses testes são muito importantes. Não só no maquinário, mas também em oficina, em UBS, unidades de beneficiamento, coisas do tipo. Como que funciona para o produtor que quer fazer isso, que quer avaliar o maquinário dele? Ele procura um profissional? Qual é o processo que ele tem que seguir para conseguir realizar esses testes e sanar, digamos assim, esse problema que ele pode ter? Tá. O primeiro passo é procurar uma empresa especializada de segurança do trabalho, com condições e equipamentos para isso. Essa empresa de segurança do trabalho vai elaborar alguns laudos, que são LTCAT e laudo de insalubridade e periculosidade, que vão fazer essas medições. Então, assim, de tempos em tempos a gente repete. Por exemplo, nas oficinas do grupo, eu nunca encontro um ruído muito alto ali. No cotidiano, entre vai e volta, o ruído é equilibrado. Mas de tempos em tempos eu meço de novo. Meço uma realidade um pouco diferente. Então, de tempos em tempos a gente faz esse monitoramento e emite novos laudos para aquilo ali. E isso é muito rico para a aposentadoria dessas pessoas, por exemplo, né? Então, procurem empresas especializadas e busquem, assim, essa mensuração mesmo. Já é um tema obrigatório? Hoje, sim, tem que se seguir, porque as normas estão aí, vai ser fiscalizado, vai ser exigido. Existe essa obrigatoriedade? Existe. Onde tem risco, tem que mandar o risco para o E-Social. Não mandou, vai receber uma cartinha desagradável, igual multa de trânsito. Então, eu tenho um operador, consequentemente eu tenho ruído e vibração, eu tenho que mandar esse índice para o E-Social. Para contar que está abaixo ou para informar que está acima, e por isso eu estou recolhendo algo especial. Então, é obrigatório, façam. Quem está absorvendo mais esse assunto? O próprio produtor, que tem que diretamente lidar com isso aí, ou o operador que sofre, digamos assim, o impacto final? Tem alguém que está recebendo melhor essa informação ou com menos resistência? O produtor, né, ele lida melhor ali com essa gestão dessa informação e muitas vezes a gente faz a avaliação e não sai da máquina com ela, né? Eu preciso ir num computador e gerir aquela informação. Então, o operador, ele vai ficar sabendo num momento segundo ali, onde eu vou passar uma capacitação informando ele por que ele tem que tomar tais medidas. Então, essa informação, ela está mais gerencial mesmo, assim. Ela é mais gerencial. O produtor que está recebendo essa informação agora, por exemplo, teve o primeiro contato com esse assunto. Quais os cuidados básicos que ele tem que passar a adotar quase que de imediato? Os primeiros conselhos que você daria para que o produtor se adequasse a esse sistema? Eu digo assim, para o produtor que não faz segurança do trabalho e nunca fez, amanhã, no primeiro horário, entre em contato com alguém da área e busque, porque você está em iminência de multas diante do E-Social. Para o produtor que já tem, reveja se está fazendo da forma correta, né? Porque, como eu disse, não basta um papel de gaveta, não. É preciso uma gestão dessas informações para que seja feito e bem feito. Então, veja se está sendo feito da forma correta,
confira se está sendo feito o envio do e-social das informações, porque é o maior portal de multas que a gente está diante, né? Mais do que qualquer tipo de fiscalização. Então, façam essa análise no negócio de vocês e, assim, tudo vai ficar bem. Eu percebi muito nas nossas conversas do dia a dia, né, na rotina Sim. de trabalho, que às vezes a gente tem a oportunidade de conversar, que essa temática te estimula muito, te motiva muito falar dela, né? Está satisfeita com esse processo de comunicação desse assunto? Demais, Léo. Eu gosto muito de falar, eu acho que você já percebeu aqui, né? Eu gosto de falar e esse segmento, então, eu sou uma suspeita. Eu sou apaixonada pela segurança do trabalho. Pode ver que eu consigo mergulhar muito fundo nela, assim, levando para o lado das pessoas mesmo. Então, assim, eu tenho paixão por esse segmento. Gosto muito de falar. Estar aqui falando sobre o assunto, para mim, é uma satisfação gigante. E estou muito satisfeita em levar esse assunto, porque realmente a gente está vivendo um momento em que todas as pessoas estão tentando entender, né? O que é isso? Então, falar sobre isso é muito bacana. Eu percebo, Alane, que você está nesse processo de comunicar esse assunto e tem sido algo muito prazeroso para você, né? É algo realmente que você almeja se tornar comunicador e referência nesse assunto? Sim. Eu gosto muito de falar sobre o assunto e eu acho que conhecimento, quanto mais leva adiante, mais a gente recebe, né? Então, através da comunicação, levando essa informação, eu tenho grandes oportunidades de ter verdadeiras aulas com as pessoas. Então, às vezes um empresário, alguém me procura para bater um papo a respeito disso aqui que a gente está conversando, e ali automaticamente é ele que me dá uma super aula de gestão de negócios, por exemplo. Então, eu gosto muito de comunicar e eu quero muito melhorar, assim, inclusive nas minhas redes sociais, nas minhas mídias, levar mais essa informação, né? Veja só quantos pontos, assim, urgentes e graves a gente tocou aqui ao longo da nossa conversa, que muitos grandes empresários que já estão com seus negócios em níveis altos aí, ainda não têm conhecimento da profundidade disso. Falta de quê? De informação. Então, eu gosto muito de me comunicar e quero realmente me tornar uma referência nesse assunto. E eu acho que por ser uma área em tamanho de desenvolvimento, você mencionou várias vezes assim, está crescendo, são novas que estão surgindo, são novos processos que estão surgindo. Então, acredito que em breve a gente vai ter que retomar em outra conversa já para falar de novidades, né? Porque o segmento do agronegócio eu acho que é o que está recebendo mais novidades o tempo todo. Sejam elas na área da tecnologia, na área da segurança, de gestão de pessoas. Então, acho que em breve a gente vai ter que retomar a conversa para falar de aspectos novos, né, que estão surgindo no segmento. Você já consegue visualizar algo novo que está por acontecer? Mudanças novas que já vão ter que começar a ser trabalhadas no segmento? Consigo. Já consigo imaginar a nossa segunda conversa, assim, mais pontual em alguns aspectos do agro, sabe? Inclusive, a normativa 31 passou por umas mudanças muito significativas. Então, a gente estava habituado a obedecer a antiga NR 31 e ela faleceu, foi enterrada e nasceu uma nova, com vários pontos, né? Desde o dimensionamento dos alojamentos, como devem ser as moradias dos funcionários, até coisas mais práticas da produção. Então, mudou muita coisa, flexibilizou muita coisa e a gente tem muita informação para levar para o produtor rural. Eu tenho tentado gravar conteúdo e dissipar essa mensagem da melhor forma, mas pode não parecer, mas é muito trabalhoso, né? Com certeza. Muito trabalhoso, então tem que ter uma dedicação de tempo assim para levar adiante. Mas eu consigo ver, sim, pontos muito interessantes para a gente conversar, de levar essa informação, sabe? Desde o adquirir o maquinário, né, Léo? Tipo assim, desde o adquirir o maquinário, a pessoa já ter esse olhar. Fala, olha, será que eu preciso trocar ideia com alguém do segmento, com o meu consultor de segurança do trabalho? Fazer os testes previamente, né? Muito que interessante. Tal, enquanto produtor, desafiar a concessionária? Falar, eu posso vir aqui medir ruído e vibração? Se puder, antes de comprar, eu vou trazer meu engenheiro de segurança aqui e ele vai medir. Excelente. Sabe? Excelente. Por isso que eu digo que eu acho que já tem desencadeado uma série de processos vinculados ao tema, né? Desde lá da fabricação. Isso. Então, olhar como concessionário do segmento
eu acho que já é momento de antecipar essas demandas, né? Isso. E justamente se tornar até um argumento de venda, como você mencionou lá no começo, né? Se eu tenho isso como um diferencial do meu maquinário, da minha marca, eu preciso explorá-lo. Eu preciso evidenciar isso para o produtor, né? Porque de fato ele vai ser impactado nesse futuro aí após adquirir a máquina, né? Então, certeza que nós vamos ter outras conversas, vai ser prazeroso demais falar sobre esse e outros assuntos. A carência do público em ouvir a respeito, acho que motiva a gente a gerar esse conteúdo. É propósito, inclusive, do nosso projeto gerar esse conteúdo de relevância para o produtor rural e para todo o segmento, né, do agronegócio. Eu costumo sempre perguntar, antes de encerrar qualquer bate-papo, sobre referências pessoais e profissionais que o convidado tenha. Mas com você eu queria fazer uma pergunta diferente, né, porque eu conheci um pouco da sua trajetória aqui, mas o que a Alane passou de maiores desafios para chegar nesse papel que ela tem hoje de comunicadora e referência no segmento? Olha, Léo, eu acho que os meus maiores desafios foram, ao longo da trajetória, inicialmente falta de grana. Eu acho que todo mundo passa por esse momento, por esse desafio, né? Todo mundo que vem aí de uma família mais simples passa por esse desafio. Então, até ali meu pós-faculdade, enquanto eu fazia pós-graduação, a grana era muito curta. Para ir para pós-graduação em outra cidade com dinheiro contado, às vezes, uma vez fui assaltada lá, tomaram meu dinheiro, não tinha nem como eu vir embora. Então, assim, passei esses perrenguezinhos por falta de grana. E passei também alguns medos. Confesso que passei alguns medos. Na transição de técnica para engenheira, eu enfrentei um medo muito grande. Gente, será que eu consigo? Aquele autoquestionamento. Mas fui abraçada por alguns clientes que confiaram em mim e assim eu consegui escalonar isso daí. E também, ao longo de todo esse processo, eu vivi um processo depressivo na minha vida, que me prejudicou bastante também. Assim, foi uma fase bem difícil da vida. Para sair ali daquela lama, foi complexo. Então, esse foi o meu maior desafio até aqui, com certeza. Orgulhosa da Alane que está batendo esse papo comigo aqui hoje? Muito orgulhosa. Inclusive, hoje, a caminho daqui, já preparada para vir, eu estava dentro do carro refletindo sobre isso, né? Cara, que bacana, porque por os episódios que eu vi aqui até então, só feras no assunto. Poxa, Alane, você tá importante, hein, cara? Mas assim, orgulhosa, assim, da profissional, da mulher que eu tenho me tornado, né? Ainda falta muito, ainda tem muito a melhorar em todos os aspectos, mas eu acho que a melhoria tem que ser contínua, a gente nunca vai parar. Então, eu fico orgulhosa, assim, até pelo posicionamento feminino, no caso, né? Não é um empoderamento feminino da mulher, a mulher, não. Mas é um mostrar que a mulher pode ser mulher, feminina, profissional, mãe e uma grande profissional também, né? Ao mesmo tempo. Então, essa é a ideia, sabe? E eu me sinto orgulhosa, assim, até aqui. O bom é que tenho certeza que você vai espelhar, já espelha e vai espelhar ainda mais para todo mundo que está nos acompanhando por esse seu papel, pela sua atuação, pelo seu posicionamento e por quanto você se desafia a continuar. Porque assumir o papel de ser referência em um assunto ou promover aquele assunto que até então não era tratado por quase ninguém é um desafio muito grande. E você está comprando esse desafio. Eu me sinto orgulhoso de não ter errado em nenhum convite. Todos os convidados que vieram aqui agregaram muito e você agregou demais. Por isso eu queria te agradecer por ter aceitado esse convite, por ter entregado tanto conteúdo aqui e já antecipadamente agradecer pelos conteúdos que virão. Com certeza a gente vai trabalhar muito esse aspecto, porque é de extrema relevância para o segmento e nós queremos gerar esse conteúdo para a nossa audiência, né? Então, obrigado demais por se disponibilizar a estar aqui. Deixa o espaço aberto para você deixar qualquer mensagem final que você queira, mas eu agradeço muito pela oportunidade que você nos deu de entregar esse conteúdo de valor aqui. Nossa, eu me sinto assim muito honrada de estar aqui, né? Como eu te disse, eu tenho um carinho assim diferenciado pelo grupo, porque é um grupo que contribuiu muito nesse processo de crescimento profissional que eu estou vivendo. Então, pode ter certeza que estar dentro desse grupo SM enquanto consultora me transformou muito e tem transformado e vai transformar mais ainda nos nossos próximos passos. E me ponho aí à disposição. Se vocês quiserem tratar do assunto segurança, ruído, avaliar maquinário, eu estou à disposição para a gente entregar mesmo esse conteúdo que é rico e que o nosso público, seja o operador,
o funcionário da fazenda, o produtor, o compras, que vai comprar o maquinário, ele precisa ter acesso a um tipo de informação que talvez juntos nós possamos entregar de uma forma bacana, né? Então é isso, eu agradeço demais, agradeço ao grupo pelo convite, né? Me senti muito honrada mesmo por estar aqui e também me prontificar aí para as demais conversas. Com certeza a gente vai ter mais assuntos para falar, levar informações que são relevantes para o produtor que às vezes passa batido no cotidiano dele. Verdade, né? perfeito. Muitíssimo obrigada. E eu quero acompanhar esse seu desafio, porque você viajando tanto, rodando entre fazenda, entre cidade, entre empresas, e vai se lançar no universo digital para gerar conteúdo. Eu quero. Eu quero ver você nesse desafio aí e desejo sucesso, porque você de fato é uma referência no assunto. Então, obrigado mais uma vez por ter participado. E também para vocês que nos acompanharam até o final, o convite para que se inscrevam no canal do YouTube da SM Tratores. Continue acompanhando o nosso conteúdo. Teremos diversos episódios ao longo do ano tratando de assuntos relevantes para o agronegócio e seria um privilégio para nós ter a audiência de todos vocês. Então deixo o convite aqui, ouça também esse episódio lá no Spotify, já vai estar disponível ao final. Então, minha gratidão, desejo um grande e forte abraço a todos. Até o próximo episódio do SMCast.